Queridos irmãos e irmãs, que a graça bendita do Senhor Jesus esteja no vosso lar, na vossa casa, esteja com todos os seus, esteja na sua vida, para abençoar, para fortalecer, para instruir o seu caminhar. Nós estamos agora juntos, neste momento de reflexão da Palavra de Deus, com o objetivo de extrair da Palavra de Deus lições para a nossa vida e para o nosso crescimento espiritual. Nesta semana, especialmente, nós estamos vendo índices alarmantes da pandemia, estamos vendo situações de grande dificuldade para a população, para o governo do país. Estamos vendo intensa movimentação de todos os setores no sentido da sobrevivência, e nós realmente entendemos que, se não for a mão de Deus para abençoar, para fortalecer, para encaminhar, nada dos esforços humanos serão suficientes. Os esforços humanos não serão suficientes para dominar, resolver esta situação. E ao pensar na meditação deste momento, desta hora, me veio à mente o sofrimento de Jeremias. E o sofrimento do profeta se deu por conta do fato dele ser um profeta num tempo em que a sua nação, a nação escolhida de Deus, já não prestava mais culto a Deus de maneira completa, de maneira integral. E como consequência, as tribos do norte já haviam sido desfeitas, invadidas, destruídas, espalhadas, e o Reino do Sul estava na iminência de ser invadido pela Babilônia, o que de fato aconteceu em 586 a.C. E é justamente nesta época que Jeremias, um profeta zeloso de Deus, um dos poucos remanescentes no país dos adoradores de Deus, está sendo motivado a escrever as suas lamentações. E ao escrever as suas lamentações, elas vieram a se tornar o pranto nacional, porque elas vieram a inspirar as gerações seguintes a ler estas poesias que Jeremias escreveu, estas lamentações que ele escreveu, justamente para recordar o tempo de sofrimento, o tempo de agonia que a nação passou. Não é como o nosso tempo. Nós não estamos sendo invadidos por um inimigo visível. Nós estamos sendo invadidos por um inimigo invisível, uma pandemia. Mas a situação daquele país, de Israel, do reino de Judá, era justamente o de miséria, era o distanciamento da corte em relação à população. Os nobres tinham sido levados cativos para a Babilônia e Jeremias, recebendo as revelações de Deus, tinha discernimento da vontade de Deus para o seu povo. E isso o chocava, e isso o entristecia. Ele estava absolutamente frustrado. O interessante do livro de Lamentações é que o livro é composto de 5 poemas e justamente o terceiro poema é aquele que nos traz a ideia da esperança. E eu quero conversar com os irmãos neste momento acerca da renovação da nossa esperança, baseado exatamente em Lamentações 3, 21, que diz: quero trazer à memória o que me pode dar esperança.
Notemos no capítulo 3, abra lá sua Bíblia no capítulo 3 de Lamentações, e você verá algumas frases que indicam o grande sofrimento que este homem vinha passando, muito mais do que o sofrimento pessoal, era o sofrimento de assistir a situação como um todo, de assistir a tragédia do seu país, o esquecimento de Deus, a forma irregular como todos estavam vivendo agora em extrema pobreza e dificuldade. No capítulo 3, os versos 1 e 2 mostram um retrato interessante que diz: Eu sou o homem que viu a aflição pela vara do furor de Deus. Ele atribui o sofrimento como uma ação divina. É muito importante a gente gravar isto inicialmente. Depois ele diz: Ele me levou e me fez andar em trevas e não na luz. Observe que o espírito de Jeremias está absolutamente entristecido, atribuindo ao fato de que, ao receber a revelação divina do que aconteceria, as suas entranhas se comoveram. E Jeremias percebeu que não havia alternativa, não havia escape diante da proposta disciplinar de Deus para o seu povo. Nós percebemos que esta proposta disciplinar de Deus efetuou os seus resultados, gerando no povo, especialmente o povo do exílio, uma esperança da volta, uma esperança da restauração, o que aconteceu muitos anos depois. O trecho do versículo 18 mostra como intimamente Jeremias estava. Então disse eu: já pereceu a minha glória, como também a minha esperança no Senhor. Pereceu a minha esperança no Senhor. Tudo quanto Jeremias tinha visto da parte de Deus, tudo quanto Jeremias tinha percebido de Deus, estava esmorecendo no seu coração. Nós não podemos deixar que este sentimento, que esta atitude do coração do crente seja uma coisa presente nos dias de hoje. Nós temos que renovar a nossa esperança na misericórdia divina, na graça divina, na bênção divina. Nós precisamos constantemente orar uns pelos outros, nós precisamos constantemente quebrar o orgulho do nosso coração e fortalecer não só a nós mesmos pela palavra, mas nós precisamos fortalecer o coração dos nossos irmãos, o coração dos nossos vizinhos, o coração das pessoas que nós temos conhecimento. Então precisamos usar todos os meios da mídia exatamente para alcançar as pessoas que estão absolutamente quebradas, enquanto nós mesmos renovamos a nossa esperança no Senhor. É por isso que depois desse desabafo todo, Jeremias diz assim: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. E o primeiro ponto do trazer de volta à memória o que pode dar esperança, o primeiro ponto é exatamente os versículos 22 e 23. E ele diz: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. As misericórdias do Senhor renovadas a cada manhã. Quando a gente pensa na misericórdia, a gente tem que entender que a misericórdia se refere à bondade,
ao coração piedoso de Deus, ao gesto nobre de Deus de estender a sua bondade para com os seres humanos, para com a natureza. A capacidade que Deus tem de superar a rebeldia humana e de atingir os seres humanos com a sua graça. Vamos nos lembrar que não se trata apenas de Deus usar de bondade para conosco, nos preservando da pandemia. Deus não está resolvendo esse tipo de problema para nós. Deus está resolvendo um problema muito maior. Nós somos pessoas compradas da rebeldia, do pecado e da morte. Nós somos pessoas que viraram o rosto para Deus, fugiram da sua presença, até que um dia Ele nos convidou para o seu seio, Ele nos convenceu do nosso pecado, Ele nos deu fé para confiar nele, Ele nos deu Jesus Cristo para mediar a salvação, Ele nos deu confiança que Jesus Cristo tomou o nosso lugar e Ele nos mantém vivos por conta do sacrifício que Ele mesmo providenciou. A pandemia, que é tão grave neste momento, não é o motivo fundamental da misericórdia de Deus exercida por Ele. A pandemia, Deus está trabalhando nela, Deus está utilizando a pandemia para nos fazer buscá-lo, para nos fazer perceber nossa pequenez, nossa limitação. Mas até agora, se a nossa vida foi preservada, se a vida dos nossos foi preservada, isto é um ato da misericórdia divina que é renovada a cada manhã. Mas o ato maior do que isto foi justamente o ato dele nos chamar de volta para ele. Jeremias tem a noção exata de que Deus é o Deus dele e que ele efetivamente foi comprado por Deus para ser um profeta dele. E Jeremias olha para o seu povo, para a sua gente, e ele diz, olha, a causa de Deus não ter destruído todos nós totalmente é porque Ele é bom, é porque a sua complacência, a sua bondade, a sua generosidade não tem fim, e Ele renova esta misericórdia. Nós não podemos afirmar que Deus não tenha usado de misericórdia com as pessoas contaminadas e que faleceram, porque nós cremos absolutamente no fato de que todos os nossos dias foram escritos, cada um deles, quando nenhum deles existia. E nós cremos fielmente que Deus executou sua soberana vontade na vida de cada pessoa que se foi. Vamos nos lembrar que aqueles a quem Ele chamou e confiaram a sua vida a Jesus Cristo, a despeito de terem sido levados pela Covid, e poderia ser por outra coisa, estão na sua presença como Ele mesmo prometeu. Então, olhar todo o quadro geral, e dizer por que é que nós não estamos consumidos, por que nós não estamos sofrendo mais do que poderíamos sofrer. Justamente porque a misericórdia de Deus nos cerca, está nos cercando, e nós não temos mérito nenhum neste processo. É tudo bondade do Senhor que se renova a cada manhã. Então, Jeremias, ao pensar na esperança que precisava ser reposta, pensou na fidelidade do Senhor. A misericórdia
é um gesto da fidelidade do Senhor. A misericórdia é uma graça que vem justamente do fato de que aquilo que o Senhor promete, Ele cumpre. Deus nunca deixa de cumprir a sua palavra. O segundo ponto que eu quero destacar aqui é o fato de que a bondade de Deus é real e exige a nossa confiança integral em sua ação. Nós não sabemos se vamos ser contaminados. É verdade que alguns já foram e, graças a Deus, estão passando bem. Alguns dos nossos familiares foram, inclusive, internados, mas já estão recuperados. Graças a Deus por isso. Mas Jeremias diz assim: bom é o Senhor para os que esperam por Ele, para a alma que o busca. O bem que Jeremias está falando é, na verdade, no meio de grande aflição, de fome, de pobreza, de uma corte que não o aceita como profeta de Deus, que o prendeu, que o deixou enjaulado. A despeito de todas as situações difíceis, ruins, negativas para Jeremias e para nós todos, o Senhor é declarado aqui não apenas como uma pessoa boa, mas Jeremias identifica toda pessoa que espera em Deus, vê essa bondade do Senhor, vê essa misericórdia do Senhor, percebe nas mínimas coisas a ação do Senhor. Infeliz é a pessoa que não tem em quem se apegar, porque depende no seu juízo de uma vaga de hospital, depende no seu juízo de uma vacina, depende no seu juízo de um empregador, depende das coisas materiais que a cercam. Feliz é a pessoa que busca o Senhor, que tem discernimento de que o Senhor, a despeito do sofrimento, não está ausente da vida, não está ausente do cuidado, não está ausente da forma com que lida e que encoraja o crente para viver. Mas é necessário que o crente se deposite na mão do Senhor. Nós estamos com os templos fechados agora por conta desta determinação governamental e nós, de certa maneira, estamos cooperando com a autoridade, mas nós não podemos ficar fechados entre nós mesmos. Pelo contrário, eu volto a dizer o que disse no princípio, de que nós devemos nos estimular às boas obras. E devemos, sim, ajudar os nossos irmãos de fé a buscar o Senhor e a ter o discernimento do Senhor em meio a toda esta problemática que nós vivemos. Quando Jeremias olha para a frente e a sua esperança está sendo renovada, ele diz assim nos versos 31 a 33, o Senhor não rejeitará para sempre, pois ainda que entristeça alguém, usará de compaixão segundo a grandeza das suas misericórdias, porque não aflige nem entristece de bom grado os filhos dos homens. Você pode perceber, então, uma coisa interessante. Se ele não tem prazer em afligir, se ele não tem prazer nas coisas tristes da vida, em prejudicar as pessoas, por que estas coisas acontecem? A resposta não é simples e, eventualmente, nós precisamos nos recordar que
Deus é amor, mas ao mesmo tempo Deus é compatível com a sua santidade. Toda vez que a santidade de Deus é ferida, é agredida, nós podemos perceber imediatamente a reação divina em relação àquilo que ele recebe. Se eu o busco, se eu imploro a sua graça, ainda que ele seja tardio, como diz Pedro, por exemplo, ainda que pareça que ele seja tardio, ele vai me responder. Mas se eu me exaltar, se eu depender dos recursos deste mundo, se eu não buscar a Deus, se eu me desesperar porque eu estou na fila da vacina e ela não vem, se eu me deparo com anomalias que vêm do governo, leis injustas, e eu me decepciono com todas estas coisas, esquecendo-me de Deus, as consequências vêm. Em outras palavras, quando a santidade de Deus é ferida, nós corremos dentro da sua disciplina, incorremos na sua disciplina. Nós vivemos numa condição em que a sua boa mão continua lá, mas nós sofremos as consequências da nossa própria rebeldia, porque nós somos filhos. Hebreus nos diz que o Senhor disciplina os filhos que ama. A pandemia é uma forma de Deus nos trazer para a sua presença. E é este o terceiro ponto que eu quero abordar aqui. Porque quando Jeremias trabalha a questão da esperança, ele se lembra, vamos recordar, que as misericórdias do Senhor se renovam sempre por causa da fidelidade dele. Segundo, que o Senhor é bom para as pessoas que o buscam. Mas um terceiro ponto, o que devemos nós fazer constantemente, não só por causa da pandemia, mas constantemente, o que é que nós devemos fazer? O versículo de número 24 diz assim: a minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. A esperança que Deus põe no nosso coração é uma esperança que deve ser a nossa motivação para viver. Mas é uma escolha que nós temos que fazer. Nós fomos alcançados pela graça de Deus, mas Ele não nos puxa, Ele não nos empurra. Ele nos dá o Espírito para viver dentro da gente. O que isso significa? Significa que nós precisamos dar espaço ao Espírito Santo. De outra maneira, Jesus Cristo nos instruiu assim, que nós não deveríamos, de modo nenhum, colocar qualquer pessoa ou qualquer situação na frente dele. Era necessário, Jesus Cristo especificou isso, era necessário que a pessoa renunciasse a si mesmo, tomasse a sua cruz a cada dia e o seguisse. Isso é uma repetição dos mandamentos. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, com todas as tuas forças. É a primazia de Deus na vida da gente. Nesse tempo, as circunstâncias são muito importantes para as pessoas do mundo. Mas para o crente, na renovação da sua esperança, a entrega, a escolha de que o Senhor é minha porção, é aquilo que efetivamente vai renovar o nosso ânimo. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Pois bem,
O que pode te dar esperança, o que pode me dar esperança, é justamente o fato de nós escolhermos servir a Deus. Não importa se nós formos contaminados e Deus nos levar, não importa se nós formos contaminados e Deus não nos levar, nos recuperar, não importa se nós tomemos vacina, não importa se nós estejamos em situação de emprego ou desemprego, importa colocar o Senhor no primeiro lugar e considerá-lo a nossa porção. O apóstolo Paulo entendeu isso. Ele disse: tudo que me importava na vida, a minha procedência, as minhas virtudes pessoais, tudo isso eu considerei como esterco para me apropriar de Jesus Cristo e para entregar a minha vida a Jesus Cristo e me conformar a Ele. Então, este princípio de busca novamente é remetido quando Jeremias, no versículo 40 desse capítulo, mostra que o verdadeiro problema da nação não era um problema de invasão, não era um problema de pobreza, de uma situação política deplorável, de doença. Ele diz: esquadrinhemos os nossos caminhos, provemo-los e voltemos para o Senhor. Levantemos o coração juntamente com as mãos para Deus nos céus. Isto significa um quebrantamento, uma busca, não para que Deus nos tire da pandemia, é muito maior. É uma busca, é uma escolha no sentido de que nós, a cada dia, estejamos mais parecidos com o Filho de Deus. Então eu quero convidar você que me vê agora para pensar nestas 3 proposições que o texto me falou. Primeira proposição: nós estamos vivos por causa da misericórdia infinita de Deus. Não é o livramento da pandemia, mas é o livramento do pecado, é o livramento da iniquidade. Segundo ponto, nós estamos vendo aqui que a bondade de Deus existe. E não existe apenas naqueles que foram recuperados por Deus na pandemia, mas aqueles que foram recuperados por sua graça, mediante o sacrifício de Jesus Cristo. A bondade de Deus é real e exige a confiança integral na sua ação. Vamos esperar quietos Deus resolver as coisas. Mas não quietos no sentido de não fazer nada, e sim quietos no sentido de orar, de jejuar, de buscar a sua presença, de nos comunicar via internet com os nossos irmãos e amigos, de colocar para eles nosso estímulo, de ligar para eles, de fazer uma visita virtual para eles. Vamos olhar para o Senhor e vamos nos inspirar no Senhor, no sentido de que nós possamos ser úteis ao seu reino no meio de tantas famílias à nossa volta. Vamos ser missionários do Senhor, porque o Senhor é bom para conosco. E a terceira coisa, as nossas escolhas devem ser sempre colocar Deus em primeiro lugar. E isso demanda que a gente reconheça as nossas limitações, reconheça a nossa fraqueza, reconheça as nossas perturbações e nós renovemos a nossa esperança diante do Deus que nos criou, nos amou, nos salvou e nos redimirá para sempre, nos levando para a sua presença. Eu espero que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça, que Deus te unja, enchendo o seu coração de esperança, enchendo o seu coração de confiança na providência de Deus,
porque a fidelidade dele é muito grande, não cessa, especialmente para com aqueles que o amam e que o servem com suas vidas. Deus te abençoe.